Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 20 respostas a perguntas que sempre fazemos. Qual é a internet mais rápida do mundo? Com a ajuda de um chip óptico chamado MicroPen, contendo centenas de lasers infravermelhos, um grupo de pesquisadores australianos alcançou uma velocidade recorde de internet, 44,2 terabytes por segundo. Esta velocidade permite baixar 1000 filmes em HD em apenas 1 segundo. Qual foi a jornada de Marlin e Dory em Procurando Nemo? Marlin e Nemo vivem na Grande Barreira de Corais, ao largo da costa de Queensland, no nordeste da Austrália. Assim que Nemo foi raptado pelo dentista, Marlin nada alguns quilômetros até entrar na corrente australiana oriental, onde ele viaja nas costas da Tartaruga Crush por cerca de 2.040 quilômetros, distância entre a Barreira de Corais e Sydney. No filme, a viagem dura pouco tempo, mas na realidade teria demorado cerca de 25 dias. A velocidade máxima das correntes é de 3,5 km por hora. Qual foi o primeiro desenho animado transmitido na TV? Crusader Hub estreou em 1950. Esta minissérie de 10 episódios foi o primeiro cartoon feito especificamente para a TV. Era preto e branco e quase não tinha movimentos. De onde vem o minuto de silêncio em homenagem a uma pessoa falecida? Sua origem remonta ao ano 1919. Um soldado australiano, Edward George Honey, observou que o fim da Primeira Guerra Mundial foi comemorado com desfiles e festas nas ruas. Ele pensou que não havia muito o que celebrar, já que milhares de pessoas morreram. Então, ele enviou uma carta a um jornal da época com a proposta de fazer uma discreta homenagem aos falecidos com 5 minutos de silêncio. Ao longo dos anos, esses 5 minutos foram modificados e adaptados para ser apenas um. Quem foi a pessoa que inventou o primeiro doce da história? Não foi apenas uma pessoa. O que se sabe sobre a invenção dos doces remonta aos antigos egípcios que combinavam frutas e nozes com mel. Os doces e caramelos nasceram da necessidade de encontrar um alimento leve com muitas calorias que servisse de sustento para viagens. O que acontece com o formigueiro quando chove? Bom, no geral, a chuva não causa tantos problemas. O montículo na entrada do formigueiro favorece que a água escorra pelas laterais. A profundidade de pelo menos 30 centímetros, assim como os múltiplos túneis, ajudam a dispersar a água. Às vezes, as entradas ficam obstruídas, mas existem reservas de oxigênio que manterão a colônia segura até que a água seja drenada. Por que os animais não têm os dentes tortos como os humanos? Na verdade, isso acontece com alguns, embora com menos frequência do que com os humanos. A seleção natural é responsável por minimizar esse percentual na natureza. Animais com dentes tortos tendem a ter vidas mais curtas. Não podem se alimentar ou se defender como os que têm dentes normais. É devido a isso que não é muito comum ver um animal com dentes tortos. A maioria dos que apresentam essa característica morrem, e por não gerar descendência na prole, o gene não é repassado para as outras gerações. Por que quando pressiono o dedo na tela de uma TV LCD aparece uma mancha? Quando você aperta a tela com seu dedo, você perturba o alinhamento dos cristais líquidos e seus pixels, e o resultado são essas ondas. Cristais líquidos desalinhados fazem com que as células e os pixels confundam as cores que deveriam exibir. Qual é o celular mais vendido da história? O Nokia 1100, lançado à venda em 2003, vendeu mais de 250 milhões de unidades. Com que idade as crianças são capazes de planejar o futuro? Em
entre os 3 e os 5 anos, que é quando aprendem a controlar os impulsos, a partilhar e a trabalhar em equipe. São habilidades básicas para funcionar com sucesso no mundo em desenvolvimento, e eles estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do lobo frontal, uma região cerebral chave na aprendizagem. Ao saber como analisar eventos para fazer previsões sobre o que acontecerá a seguir e serem capazes de controlar suas decisões, as crianças adquirem as habilidades básicas para serem capazes de planejar o futuro. Em que país europeu se trabalha menos? Segundo dados do Eurostat em 2013, a Holanda, seus cidadãos trabalham em média 30 horas por semana, em comparação com as 37,2 horas que os europeus trabalharam naquele ano. A proporção de trabalhadores holandeses insatisfeitos com seu emprego está entre as mais baixas de todos os países da União Europeia, e a porcentagem de trabalhadores que declarou satisfação média está entre as mais altas. No outro extremo, a Grécia é o país que mais trabalha horas semanais, com a média de 42, e é o terceiro país com mais cidadãos insatisfeitos com seus empregos. É verdade que o saquinho de chá foi inventado por acaso? Sim, quando o chá começou a chegar ao Reino Unido no século XIX, ele era colocado na chaleira e então coado. Mais tarde, começaram a ser utilizadas as bolas de metal com orifícios. O saquinho não apareceu até que nos primeiros anos do século XX, o importador norte-americano Thomas Sullivan decidiu enviar para os seus clientes amostras grátis de chá em saquinhos de seda apenas como embalagem. Os clientes pensaram que estavam prontos para usar dessa forma, e a prática continuou. É verdade que as melancias têm tamanhos, como se fossem roupas? Sim, algumas frutas, verduras e ovos têm indicação de tamanho. No caso das melancias, são atribuídos um número de acordo com seu peso: 6 para peças entre 1,5 kg e 2,4 kg, 5 para 2,5 kg e 3,2 kg, 4 se pesarem entre 3,3 kg e 4,2 kg e 3 se atingirem 4,3 kg e 5,5 kg. Outra forma de classificar o tamanho da fruta é instalar câmeras nas esteiras transportadoras e ter um software que traduz as medidas. Qual é a regra de trânsito mais absurda? Existem muitas regras estranhas ou simplesmente obsoletas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Por exemplo, no Alabama, um código proíbe dirigir com os olhos vendados. Na Flórida, se você estiver andando de elefante, deverá pagar o parquímetro se sair dele para fazer alguma coisa. Cuspir pela janela é proibido na Geórgia, se você estiver viajando de carro ou de ônibus. Mas se você é um caminhoneiro, pode cuspir à vontade. Na Califórnia, você não pode circular de carro vestindo um hobby. Para onde vai o dinheiro apreendido pela polícia? Bom, até que o juiz esclareça se aquele dinheiro tem um dono legítimo, ele é depositado em uma conta bancária em nome do tribunal que está administrando o caso. Se a sentença determinar que o dinheiro apreendido é de origem ilegal, o dinheiro passa a ser propriedade do Tesouro Público. O que é o pouso verde dos aviões? É simplesmente uma questão de voar os últimos quilômetros planando e com os motores em ponto morto. Na Espanha, em 2009, foi estabelecida a regra que quando a aeronave estiver a cerca de 180 quilômetros da pista, ele deve ser colocado a uma altitude de cerca de 11.000 metros e iniciar a descida sem o uso das turbinas. Deve ficar assim até atingir cerca de 11 quilômetros do destino, quando pode dar a partida novamente para controlar a manobra de pouso. A medida tenta economizar entre 300 e 480 quilos de emissão de CO2 na atmosfera, daí o apelido verde. Até porque a aeronave gasta entre 100 e 160 litros de combustível a menos. Outra vantagem é que o ruído é reduzido para a população no último trecho da viagem. Tudo isso não representa muita dificuldade técnica para os aviões ou para os pilotos. É verdade que as vacas são orientadas como pombos-correio? Sim, embora o mecanismo não seja claro.
cientistas alemães, analisando imagens aéreas, perceberam que as vacas que pareciam descansando costumavam alinhar seus corpos em um eixo norte-sul. Em seguida, revisaram fotos de todo o mundo e confirmaram que também ficavam de frente para o norte ao pastar, como se tivessem uma bússola interna, como pássaros migratórios e pombos-correio. Essas espécies são orientadas pelo magnetismo de suas células. Como é o fenômeno dos WASPs? Acredita-se que sejam restos orgânicos em decomposição que produzem gases que, em contato com o oxigênio, podem causar combustões efêmeras em forma de luz fraca e que são visíveis ao anoitecer ou à noite. Eles ocorrem principalmente em áreas pantanosas em cemitérios, por razões óbvias. Mas não há unanimidade na explicação científica desse fenômeno, que deu origem a muitas lendas populares. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!